Boa tarde. Estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, em Petrópolis, situada na rua Pedro Ivo, 251, Morém. E nós iniciaremos na tarde de hoje mais uma aula, né? Hoje é a terceira, não é isso? Nós fizemos a explicação de Divaldo sobre o livro Primícias do Reino. Nós fizemos o prólogo, assinado por Amélia Rodrigues, e agora a terceira aula de respingos históricos, antes de iniciarmos praticamente, né, propriamente o livro. O que ela vai nos trazer aqui? A parte histórica, para que a gente possa se situar ao tempo de Jesus. Então, ela faz vai nos trazendo, de acordo com o tempo e os fatos principais, para que possamos ter a noção do que, que Jesus passou a época que esteve entre nós, o que ele veio nos trazer exatamente num período tão complicado. E a gente acha que agora está complicado, né? Mas sabemos que o progresso é inexorável. Então, hoje não é pior do que foi ontem, não, tá? Hoje está melhor. Vamos iniciar a leitura dos... Quem é que tem livro aí? Carmen? Aninha? É PDF, Aninha? Não, né? É isso, é o livro físico. Ana também, legal, Ana Maria. O Alberto estava esperando chegar, a Dulcineia está sem, né? Oi, Márcia, boa tarde. Tá bom, querida. Márcia, tem o livro? Eu não. Tá bom. Então, eu vou pedir desculpa a vocês por não ter o texto, porque eu não consegui nem assim um recorte, uma cópia, uma imagem dessa leitura, tá bom? Então, vamos devagar. Se der para a gente estudar todo o capítulo hoje, a gente termina hoje. Se não der, a gente termina na próxima semana, tá bom? Eu vou pedir assim que a Carmen... Por que começa com você, hein, Carmen? Não sei, né? Porque você me Devia, ama, deve ser isso. devia começar pela letra A, né? Ana Constantina, Ana Maria, né? Tudo bem, tudo bem. Nós somos Vamos lá. parceiras. Tá bom. Você pode ler uns quatro, até o quarto, por Bem, favor. tá bom. Vamos lá. Então vamos lá. Respingos históricos. A história da Palestina é, antes de tudo, a história de um povo sofredor em luta angustiante pela sobrevivência e pela paz, e a paz. Escravo por longos séculos de egípcios, babilônios e outros povos, mais de uma vez, após esforços ingentes e sanguinolentos, conseguiu a reorganização comunitária em regime teocrático, experimentando quase sempre aflições inomináveis para perder a liberdade logo depois. Fazendo da defesa da fé espiritual a sua política e da religião o alicerce da vida nacional, viveu sempre em comunidade fechada, sob a inspiração do monoteísmo, qual ilha num convulso oceano politeísta. Aproximadamente no ano 143 a.C., experimentando o jugo do Império Seleucida, que aqui tem uma nota aqui, a dinastia dos Seleucidas foi fundada por Seleuco I na Pérsia em 312 a.C., por volta do ano 200 a.C. Os Seleucidas conquistaram a Síria e os povos circunjacentes, quando então a Palestina lhes caiu sob domínio.
Nota da autora espiritual. E aí, continuando. Experimentando o jugo do Império Seleucida, que se Carmen, encontrou... Oi? só um detalhezinho sobre esse trecho que tu leu. Uma coisa que me chamou a atenção foi dizer que o povo judeu era fechado, né? Então, eu acho que esse, talvez por achar que as outras sociedades eram impuras, aquilo tudo que é o arcabouço do entendimento das crenças judaicas. Eu acho que aí mora o perigo, porque quando você se fecha em si próprio, você Aham, não se torna aberto e sim, nem cria vínculos com as outras comunidades, com os outros sim. agrupamentos, com os outros países, que E a naquela época gente nem era vê que país. até nos dias de hoje eles são fechados, né? A gente repara isso. E daí eu acredito, como você lembrou, essas guerras que ainda permanecem, não é? Eu acho que você fez uma, uma, um Um belo apontamento aí muito complemento. importante, muito importante. E vocês notem que nesse terceiro parágrafo, quando ele fala isso, exatamente o que ele falou aqui, ó. Viveu sempre em comunidade fechada, sob a inspiração do monoteísmo. Qual ilha no convulso oceano politeísta? Exatamente por que era fechada? Porque eram os únicos. Era o único povo que cria num Deus único. Todo o resto das populações, né, das tribos, dos países, vamos dizer, não eram países, né? Naquela época eram povos, né? Daqueles povos ah, que eram circunvizinhos lá dos, da Palestina, né? Eram primordialmente politeístas. Então, era como se fosse uma ilha mesmo. Então, eles eram fechados por conta disso. É Né? porque, Denise, eles podiam, né, ter o monoteísmo, graças a Deus, esse Uhum. esclarecimento um passo a mais, mas eu não sei se fruto do orgulho do povo, de achar que eles eram Eram os melhores, superiores, escolhidos, né? e Superiores. aí Isso. você não cria diversidade, você não se É. Mas até nos dias integra. de hoje, né? Até nos dias de hoje ainda tem isso aí, né? Justo, A minha crença é justamente. melhor, o meu Deus salva, quem for na minha religião vai se salvar, né? Até nos dias de hoje tem isso, né? É Isso. questão de Verdade, orgulho mesmo, né? Agora, isso não mesmo. nos esqueçamos que esse texto foi ditado por Amélia Rodrigues, né? Então, ela nos traz esse, essa parte histórica exatamente para a gente poder se colocar dentro da Entender a época de situação da Jesus, né? época, até a época de Enfim, Jesus, a época para que a anterior de gente Jesus possa também, né? compreender isso, para que a gente possa compreender a importância da vinda de Jesus aqui no planeta, Aham. né? Eu sei que muita gente já leu esse livro, sei que muita gente já estudou esse livro. Para mim, está sendo uma novidade maravilhosa ter contato com esses textos, com o contato com a própria Amélia Rodrigues, né? Que Para mim também, é a primeira a gente vez. acaba Nunca li ficando nada dela. amigo, né? A gente acaba considerando amigo, porque não deixa de ser, porque se deixou para a posteridade, é porque ela estava pensando na gente também, né? É, e a gente se vincula a ela na hora que a gente vai estudar, que a gente passa a compreender um pouco, né, dentro das nossas possibilidades, o pensamento dela. Então, Sim. a gente sabe que a Amélia Rodrigues é um espírito superior a nós. Então, com Uhum. certeza, ela vai nos trazer é, informações mais. Porque muita coisa que a gente vê no livro de história, que passa né, das livrarias, vamos dizer assim, das editoras, é uma coisa. E as informações que são trazidas pelos espíritos superiores têm o objetivo de nos esclarecer realmente o que. E a gente sabe Sim. também que ela também não é Deus. Então,
ela pode ter também o seu processo, pode estar também no seu processo de amadurecimento, de crescimento e de progresso. Então, a gente tem que ficar assim, como a gente crê em Allan Kardec, como a gente estuda e entende que é um amigo muito mais avançado, muito mais, como se fala, evoluído do que Superior. nós. É. Então, a gente se propõe a acreditar que seja a verdade, né? No texto de Amélia. Então, são coisas que a gente estuda, que a gente reflete, a gente vê, compara com outros textos, com outras partes históricas, mas a gente também está dando a nossa opinião de acordo com todos essas pesquisas, esses ensinos, esses estudos que chegam até a gente. É mesmo? É, só Denise, vou pedir ao grupo para não provocar polêmica. Não, eu não, estou só é, porque a uma gente. coisa, você, Hum. desculpe, pode Não, pode continuar. falar. A gente tem um entendimento, né, Roberto? A gente pode estar equivocado também, É, né? você no início diz assim, a gente pensa que hoje que o mundo é conturbado, mas na época de Jesus também. Você imagina, diante desse quadro que a gente está pintando na época dele, os desafios dele. Um povo mesmo monoteísta, tendo tido um passo a mais, mas os preconceitos eram enormes. Ele teve que, sabe, tirar água de pedra para poder aquele Sim. povo entender, e não, muitos não entenderam a mensagem dele, né? E isso aí. É isso mesmo, Roberto. A gente precisa realmente ter uma visão, né? Ter um olhar diferenciado para tudo que está acontecendo e para a explicação de todos esses registros históricos que a gente tem, e é para a gente refletir mesmo, né? Para a gente poder ter um entendimento maior da missão de Jesus. Então, é isso que a gente precisa e também absorver melhor para poder utilizar, né, no nosso dia a dia todos os ensinos que ele nos trouxe, né? Então, eu peço a vocês, né, o auxílio realmente na hora da gente fazer as reflexões, na hora da gente, porque eu entendo de um jeito, você pode entender de outro. Então, esse estudo é justamente para a gente poder conversar e tentar decifrar da melhor forma todas as informações que nos chegam, tá bom? Aham. Não estou fazendo crítica a ninguém, não, tá legal? Eu estou só dando um alerta que é para a gente poder realmente compreender da melhor forma, porque é a primeira vez que eu faço o estudo do livro Primícias do Reino. Realmente estou ficando encantada com a Amélia Rodrigues. Estou descobrindo junto com quem começou também e está lendo pela primeira vez. Tá bom? Então, o Tá que bom. que ele Então, diz aqui? Como a Carmen estava terminando de ler, vai terminar de ler o quarto parágrafo. tá. Então, eu vou Lá. repetir aqui. Aproximadamente no ano de 143 a.C., experimentando o jugo do Império Seleucida, que se encontrava então em lutas desenfreadas com partos, romanos, egípcios e outros povos. Simão Macabeu libertou a Judéia, fazendo-se eleger de imediato em Assembleia Popular. General e sumo sacerdote, função esta que ficaria retida por hereditariedade na sua família. Os Asmoneus, e aí tem a nota explicando quem eram os Asmoneus. Esse período foi denominado de Segunda República Judaica, que abrange de 142 a.C. a 70 da nossa era. Então, a Enfim, Segunda nos, República Judaica é, abrange o ano de 142 antes de Cristo a a 70. 70 da nossa era. Então, após o Cristo, né? É isso? O nascimento do Uhum. Cristo. Sim, eu estava vendo aqui, eu não reparei, esse povo desenfreada com partos,
Não sei que povo é esse, vou até pesquisar aqui. Qual que você Quem está são os falando? partos aqui? São Ah, partos romanos, partos. egípcios e outros povos. Então, são povos aí que eu não sei quem são esses aqui, nem reparei. Vou até ver aqui depois. Pode continuar a leitura aí? Alguém que eu vou dar uma olhada aqui. Tá legal. É, Ana Constantino, vou colocar isso. Sabe por que eu chamei você primeiro, Carmen? Você aparece primeiro aqui Sem problema, querida. na Imagina. minha tela. Não me Então, vamos vejo lá. primeiro em lugar nenhum, não. Estou junto. Somos legião, olha aí, legião. Ó, eu pesquisei Fala, aqui. fala. Império Parta. Império Parta ou Parto, também chamado Império Arsácida, foi uma das principais potências político-culturais iranianas da Pérsia Antiga. Ok, Então, era muito um obrigada, grupo Alberto. dentro da Pérsia. Isso aí, um grupo dentro da Pérsia. É porque eram grupos, né? Eram povos, né? É, não, a gente não tinha ainda aquele de nação, né? A ideia, né? De nação mesmo. Eram Eles eram povos. persas, mas tinham talvez a sua independência, tinham Isso, um local em que talvez tivesse um governante deles, mas eram persas, né? isso, eram persas. Vamos lá, Ana Constantino, do 5 Vamos. ao 7. Agora, na metade do 7, peraí. De 5 ao 6, por favor. Porque no 7 eu vou precisar dar uma paradinha para dar uma explicaçãozinha. Vamos lá. Mais tarde, em 78 a.C., foram conquistadas adicionadas a Judéia, a Samaria, a Galiléia, a Idumeia, a Transjordânia e outras terras, recuperando a Palestina os seus primitivos limites. À medida, porém, que aumentava as dimensões territoriais, diminuía o fervor religioso, enquanto o progresso grego era absorvido pela Casa Asmoniana, que, então, passou a sofrer a mais severa restrição e desprezo da classe dos fariseus. Em Então, 63, só um instantinho, Aninha. sim, Então, é o sexto, por enquanto. O que que a gente tem a ideia? Quem tiver outra interpretação pode falar. Eram povos, então eles brigavam entre si e um tomava um pedaço da terra do outro, não é isso? Um isso, povo lutava, guerreava, vencia aquele, colocavam como escravos, né? Servos, e tomavam aquela terra deles. Aí vinha outro povo, lutava com o outro, tomava aquele e levava. Então, quem ganhava, de acordo com o território que ele ia, com as guerras que iam vencendo, o povo que ganhava, ele tomava conta do território. Nisso, realmente, o povo ia se misturando, né? Porque as culturas iam sendo absorvidas. Por isso que ele fala que os palestinos eram fechados, né? Eles tinham essa coisa de não absorver, porque exatamente por serem considerados o povo escolhido, né? Os judeus. Não é isso, Rose, que é a professora de história de plantão aí, eu estou colocando de acordo com a interpretação do estudo. Qualquer coisa me corrige, tá, Rose? Ou me adiciona informações ao nosso estudo. Então, olha.
que então passou a sofrer a mais severa restrição e desprezo da classe dos fariseus. Então, à medida que aumentava as dimensões territoriais, diminuía o fervor religioso, enquanto o progresso grego era absorvido pela casa asmoniana, que então passou a sofrer a mais severa restrição e desprezo dos fariseus. Então, cada vez que aquele povo absorvia a cultura do outro povo, os fariseus discriminavam mais ainda, né? Porque como eles eram monoteístas, tudo que trazia de politeísta era rechaçado, né? Eu vou iniciar aqui a leitura do 7º parágrafo. Em 63 a.C., como Pompeu se encontrasse com as legiões no Oriente, vitoriosamente às portas de Damasco, foi convidado pelos israelitas para um arbitramento entre Hircano II e Aristóbulo II, que disputavam a coroa. Então, quem são esses dois? São filhos de Salomé e Alexandra, que restabeleceu a paz com os fariseus. Mesmo antes da sua morte, seus filhos Hircano II e Aristóbulo II puseram-se em renhidas disputas pela sucessão. Essa também é uma nota da autora espiritual, tá? Esse fato, então eles disputavam a coroa. O arbitramento foi favorável a Hircano II. Então, esse fato deu origem à célebre campanha do apaixonato triunviro contra Aristóbulo II, que, inconformado com o resultado do arbitramento, o enfrentou. Então, triunviro era o membro, né, de qualquer triunvirato. E triunvirato era o governo de 3 pessoas, né? Três pessoas que governavam aquele povo. E é interessante, né? Que eles eram assim tão separatistas, né? Das classes sociais, né? E que tinha aqueles aristocratas, tinha os religiosos, tinha o povo que era escravizado, que era o servo, tinha o povo deles, né, que eram medianos, né, e esses servos eram a classe mais baixa possível, né? A classe social mais baixa eram os servos e os escravos, né? Então, o Aristóbulo ficou inconformado com esse resultado e enfrentou Hircano II, né? Perdendo, era irmão, né? Perdendo a batalha, é irmão contra irmão, né? Perdendo a batalha na Cidade Baixa, refugiou-se o Aristóbulo, né, que é o rebelde, no templo, na parte alta de Jerusalém, onde 3 meses depois foi vencido. Então, ele entrou em guerra com o próprio irmão para poder disputar, né? Eles estavam disputando a governança. Jesus. Nesse caso, ele lutou com Pompeu, tá? Porque tinha aquela coisa, né? Tinha aquelas alianças, né? De um com o outro, um juntava com o outro contra o outro, o terceiro. Assim, eu fiquei realmente impressionada no final desse capítulo, porque é muito egoísmo, muita, muita falta de amor mesmo com o próximo,
porque eles lutavam entre si, irmão lutando contra irmão, para poder ter poder, né? Então, o ser humano realmente estava nessa época realmente bem fora dos caminhos do Senhor, né? Bem fora, bem, eles não tinham noção, né? Mas a gente sabe que tudo é gradativo. Então, uma hora a gente vai chegar lá num consenso. Então, ele foi vencido, a vitória por Pompeu, né? A vitória de Pompeu custou 12.000 judeus sacrificados e todas as terras dos macabeus, que passaram a pertencer ao Império Romano. A partir do momento que Pompeu vence, acabou. Tomou conta dos macabeus, eles se tornaram servos, se tornaram escravos, e, e Hircano ficou também sem nada, que quem tomou conta foi Pompeu. Depois da morte de Crasso, que saqueara a cidade em 54 a.C., novo levante foi afogado em sangue por Longino, que lhe sucedeu no governo da Síria, deportando cerca de 30.000 judeus que ficaram reduzidos a ilotas. O que são ilotas? Vamos lá para o dicionário. Ilota é um servo da Esparta antiga. Era descendente da população autóctona grega, que trabalhava como meeiro na lavoura e na guerra, e na guerra servia como ajudante. Por extensão, ilota é uma pessoa de condição social muito baixa. Então, após todas essas lutas, essas guerras, tomavam o território, fazia o povo escravo, e realmente essa pessoa, né, esse povo era muito dominado de forma extrema, de muita crueldade, né? Quer falar alguma coisa, O, Alberto? eu me lembrei, quando a gente fala de influências de vários povos, Paulo, né? Ele era romano, Tarso, a cidade de origem dele, era de influência grega e ele era de formação judaica. Ele penetrava nesses três segmentos, né? E você vê que dentro dessa região existe essa mistura, né? Só que quem é judeu não aceita, né? Como a gente viu no início, fechado. E Uhum. além de ser fechado para quem é politeísta, né? Para quem é pagão, eles ainda brigam entre si, aí que se enfraquece mais ainda. Só dá margem ao Império Romano vir, fora o período dos babilônios que também invadiram e dominaram. Por quê? Brigam tanto que acabam se enfraquecendo. Isso aí. E aí a gente vê que a religião acaba não sendo um sustentáculo. A religião, o cunho religioso, ele não dá uma sustentação ao entendimento certo da vida, para um se amar, para poder haver o amor recíproco entre o povo, mesmo que ele não amasse o assírio, não amasse o grego, o povo judeu, mas que amasse entre eles um ou outro. Mas Isso, isso não, então eles não exatamente. assimilaram muita coisa do que Moisés ensinou, né? Eles ficaram presos sempre, como a gente diz, a um culto externo e isso não penetrou dentro dele para poder haver uma modificação de entendimento no agir, né? No pensar, no sentir. Então a gente vê que acaba tendo que pagar por isso, né? Isso aí. Essas contradições têm resultados, né? São as consequências do íntimo, né? E você vê que Justo. pertencente a um povo, né?
pertencente a um povo. A parte religiosa também. O que ele fala ali no início? Ela fala no início. Acaba se perdendo a parte religiosa, a parte de religião. Vira tudo política, né? Vira E a política, só política da pior dominação, só espécie, poder. né? É, O poder da- pelo próprio poder. ao mesmo tempo. Não, peraí, não acabei, eu estava falando em Ilota, né? Exatamente. Com a morte de Antípater, os partos vitoriosos invadiram Jerusalém e fizeram de seu títere Antígono o último dos macabeus. Então, vamos lá. Com a morte de Antípater, os partos vitoriosos invadiram Jerusalém e fizeram de Antígono o último dos macabeus, que já é outro povo dentro da, dos judeus, né? Não, como a gente está falando dos palestinos. Palestinos. Ao mesmo tempo, em Roma, o segundo triunvirato se estabelecia, e Marco Antônio e Otávio, tendo nas mãos os destinos do império, nomearam Herodes, filho de Antípater, para cingir, então, a coroa de Davi. Isso em 40 antes de Cristo. Então, ela já está avançando no tempo, né? Ela foi lá em 142 antes de Cristo, e agora ela está falando de 40 antes de Cristo. Então, ao mesmo tempo que tem essas guerras, exatamente como o Alberto falou, internas entre eles mesmos, eles dão oportunidade, dão chance do Império Romano tomar conta e vencer, e, de alguma forma, fazer todo aquele povo escravo, vamos dizer assim, servos, né? Aí, o que aconteceu? Nomearam Herodes. Então, Antípater era dos partos, certo? Do povo parto. Eles pegaram Herodes, que era filho de Antípater, para ficar com a coroa de Davi. Assumiu o reino de Davi. Então, Herodes, a gente conhece um pouquinho sobre Herodes. Alguém quer falar alguma coisa? Pode clicar aí e interromper, tá bom? Herodes, com mão de ferro, expulsou os partos, aprisionou Antígono e o entregou a Antônio para ser executado. Logo depois, para fazer-se temido e respeitado, mandou matar todos os judeus que haviam apoiado os invasores. Então, se parte dos judeus apoiou os invasores, aí o que ele faz? Toma conta e extermina todo mundo. Herodes era realmente uma pessoa bem difícil, bem complicada, é bem. Ele não Todos eles, tinha Denise, eu acho que misericórdia de ninguém, todos mas eles aí a gente vê na história de poder, de ganância. Você olha assim, diferença de 10 anos, 5 anos, e aí aqueles que foram vitoriosos agora foram invadidos, perderam, foram mortos. Nossa, mãe, né? A gente vê a gente que tem que realmente ler com atenção, e eu estou te falando, se eu me equivocar, me auxilia aí na correção do equívoco, tá? não tem equívoco, Para que não. a gente. Então, Herodes, com a mão de ferro, expulsou os partos, né? E com essa mão de ferro, né, o esplendor helenista atingiu em Israel o período áureo com Herodes. Aí ele começou a mostrar o seu ego, né? Surgiram cidades deslumbrantes, a escultura encontrou guarida em toda parte. Jerusalém enriqueceu-se de monumentos e edifícios pomposos. Foram erguidos teatros e circo.
Introduziram-se as competições de atletismo, olha só em que época que começou. Os concursos musicais e as lutas de gladiadores. Em Cesareia foi construído um porto de mar e valiosas doações foram feitas a Biblo, Rhodes, Esparta, Atenas. Considerando o Templo de Jerusalém, construído por Zerubabel, sem o esplendor digno de Israel, mandou Herodes derrubá-lo e, no seu lugar, fez erguer outro maior e mais imponente. Aí deixa transparecer toda a sua dificuldade com esse, com esse quesito É. íntimo. Agora que era um maior que o outro, né? Cada um querendo mostrar o seu poderio, né? Destroem, todos são os escravos que constroem, depois destroem, faz o maior. Nossa, mãe. Em nome da egolatria, né? Exatamente. Deixa eu ver o horário. Falta um pouquinho. Ana Constantino, pode ler um pouquinho? Eu sei que a Ana Maria não gosta de ler. Então, não te chamei. A Ana Constantino vai ler mais um pouquinho para a gente esse 16º parágrafo. Todo o 16º. Dissoluto, dissoluto, né? Até indefinidamente. Isso, vamos lá. Dissoluto e ambicioso quanto inclemente, Herodes mandou matar quantos projetavam sua sombra sobre a coroa, não poupando Aristóbulos, herdeiro legal do trono, acidentalmente morto num banho, nem Mariane, sua segunda esposa, neta de Hircano II, irmã, portanto, de Aristóbulos, alguns dos próprios filhos com Alexandre pereceram nas mãos do seu sicário, Isso. sendo que Antípater, considerando suspeito de conspiração, mandou prender indefinidamente. Pronto, até aí. Afogou. Sim, Ah, tá. até aí. Então, olha só como é que o negócio é. Ele era inclemente, não tinha clemência, não tinha com ninguém, né? Tudo que ela fala que a sombra projetava a sombra sobre a coroa. Tudo que podia, vamos dizer, imaginar que poderia ameaçá-lo, pronto. Matava logo, envenenava, isso aí, as técnicas eram variadas. Ele Quem era era herdeiro? mau e inseguro, né? Isso. Quem Ah, era herdeiro sim, legal? Era o Aristóbulo. tinha medo da sombra. Acidentalmente, ele morreu no banho. Foi um acidente. E Mariamne, que é a sua segunda esposa, até a esposa, né? Que era irmã de Aristóbulo também. E Alexandre, agora me confirma aí, ou não. Alexandre, que ele está falando aqui, é Alexandre o Grande? Não. Era Alexandre, filho de Herodes, não é isso? É porque Eu a acho que gente. esse não é É Alexandre o Grande, porque. não. Não, né? É filho que falou, alguns dos próprios filhos. Filhos. É filho dele. Não, ele não é o Alexandre, não. Não é esse Como Alexandre. Não, Alexandre. agora Alexandre é bem lá na frente. Eu já estou confundindo, tá vendo? Ah, tá. Porque o que que acontece aqui? Eles têm vários nomes e nomes duplos, né? Às vezes a gente vê Herodes, tem o Herodes Antipas, Herodes Filipe, não é isso? Tem vários, são vários, né? Eles têm nomes diferentes com dois nomes, então às vezes eu dou uma confundida, tá? Não sou muito boa aluna de história, não. Mas vamos lá, isso. Então, alguns dos próprios filhos, como Alexandre,
Pereceram, isso, morreu, se morreu não é o grande, né? Pereceram nas mãos dos seus sicários. Que são sicários? É aquela pessoa que é sanguinário, né? Cruel, são sedentos de sangue, né? Sendo que a Torturadores. Antipater, oi, Antipater foi Alexandre suspeito. é Esse do ano Alexandre, de 300, isso, olha lá, 356 antes de Cristo, Alexandre Magno, ou Alexandre o Grande. E lá atrás, lá atrás. É. bem lá atrás, Uhum. Tá ótimo, com Henrique obrigada. Tá vendo? É assim Alexandre. que porque é muita data e muitos nomes, então a gente precisa realmente se colocar na É, linha do tempo, certo? Ainda temos essa necessidade, né? com certeza. Esse nosso tempo aqui. E esse foi considerado suspeito de conspiração, só suspeitou, já mandou prender indefinidamente, quer dizer, para todo sempre, até morrer, né? No caso, Herodes fez isso com o filho. Isso, não, pereceu nas mãos dos Torturadores. sanguinários, dos seus torturadores, vamos dizer assim, né? E, e Antipater, só por ser suspeito de conspiração, ele mandou prender indefinidamente. Quer acrescentar alguma coisa, Rose? Era só, Afogou em. era só uma forma de fazer a limpeza geral e de Hum, tentar liquidar os riscos, né? Os riscos. O cara estava com 70 anos, o filho dele, de 10 anos, era um risco para ele na coroa. Então mandava matar. Era coisa, você vê, né? O cara podia ter 70 anos, o filho tem 10 anos, 12 anos, mas ele já viu o filho como uma ameaça ao trono. Então ele manda matar. Você não vê a história das crianças mortas quando Herodes manda matar as crianças, né? Ele já era um velho, já era um homem velho, estava com medo de crianças que tinham 2 anos. Né? Essa criança vai crescer e vai tomar o meu trono. Só mais que a gente já tivesse morrido, teria morrido. Não, já eram todos eles doentes, mentais, loucos, né? Ambiciosos. Então, qualquer pessoa, esposa, irmã, mãe, filho, neto, vizinho, qualquer parente, qualquer pessoa que ele achasse que pudesse ser um risco, assim foi com todos eles, não só os reis eh, hebreus, mas com os Césares também, né? Nero, vários Césares, era assim. O cara nunca não tinha amigos, nem a família, né? Nem a família, nem ninguém. Todas as pessoas eram ameaças ao trono, né? Então a gente vê esse último parágrafo aqui. Afogou em sangue quantas conspirações foram ensaiadas e quantas imaginárias também. Ele imaginava que o cara está fazendo uma conspiração e vai matar, né? E um cerco de espiões se fez tão severo que certo dia, disfarçado no meio do povo, teria inquirido a um homem sobre o que pensava de Herodes, ao que este homem respondera: em Jerusalém até os corvos são da polícia. Então você vê, a loucura do cara era tanta que ele ia para a rua disfarçado para ver se alguém falava alguma coisa. Contra ele já mandaria matar. com certeza. Essas conspirações, eu acho que é um processo obsessivo já que se torna assim, tão terrível que a criatura vê fantasma e ameaça em qualquer lugar, né? E assim foi ao longo de toda a história, não é? Ao longo de toda a história. Vamos parar aqui, Denise? Podemos parar sim. Você passa para mim o anfitrião para ver se eu consigo salvar esse vídeo na aula Tá de ok. hoje. Para Mas você que tá ok. passa se eu Tem não conseguir. como? Eu vou parar a gravação, tá ok? Ah, Mas aí, quando eu paro, não entra direto não, para transformar. Não, primeiro então para tem que passar o anfitrião primeiro, tá ok. eu passo Desculpa, tá, gente? Problemas técnicos, vamos lá. Aí, para a próxima aula, dia 22, a gente vai começar nesse item 2, né? No ano 4. Isso. Deixa eu marcar aqui. Esse é o O, dia, é décimo o, oitavo parágrafo. ah, tá.
A gente percebe também, gente, que isso não está muito longe do que é hoje em dia, não, né? Ai, Rose, eu estava tão esperançosa, o que é que eu falei no início? Que Está hoje muito está melhor do que. melhor, eu acho que está melhor porque é o progresso, né? Lógico, Tem que melhorar. melhor do que a vida do passado. Vejo não. Em tudo ela é melhor, que o progresso se faz presente, é claro. Mas em algumas coisas, como nas questões da política, né, do poder, por quê? Porque muitos desses homens são os mesmos que ainda estão aqui hoje, gente. É que eu Isso, ia e a gente falar, eu falei assim, é sabe. nós lá, era nós lá naquela época. São 2000 anos. E quem disse que 2000 anos é suficiente para mudar a moral e a mente de certos homens? Não é de certos espíritos. E eles Muitos precisam desses passar espíritos, pela mesma prova e vencer, muitos né? desses espíritos vêm reencarnando em posições de poder há muito tempo. Por quê? Porque a gente já aprendeu isso. Qual é o calcanhar de Aquiles do indivíduo? É o poder. Então, ele vem reencarnando sempre em posições de poder, para poder vencer esse obstáculo. Só que muitos deles ainda não conseguiram. Ainda continuam. Hoje não é mais Herodes, mas é senhor senador, senhor deputado, senhor governador, senhor presidente, senhor papa. Então, o sujeito continua reencarnando em situação de poder para poder vencer essa dificuldade que ele tem, do orgulho, da vaidade, do egoísmo. Muitos deles ainda estão aí na luta. São só 2000 anos. É. Nessa questão, ainda é pouco tempo para alguns. Para alguns, ainda é pouco tempo. A gente vê isso nas mesas mediúnicas. Espíritos que estão aí, ó, milenarmente dentro da mesma. E quanto mais o poder, a riqueza é grande, mais dificuldade para alguns espíritos vencerem. Por isso que é sempre dito, né, que a prova do dinheiro e do poder é a mais difícil de ser É mais vencida. difícil. É a mais E nós difícil. não sabemos se a gente tivesse poder, se a gente, né, Talvez o não ia. vexame fosse maior, né? Talvez o É A vexame gente mais não fosse. fácil, sabe, é mais a fácil gente um não camelo sabe. passar na ponta de uma agulha, não é isso? Que o Do rico entra. que o rico entrar no reino dos céus, né? Quantos papas estão aí reencarnados? Quantos Herodes? Quantos faraós? Quantos Césares ainda estão por aí? Né? Ainda estão por aí, tentando manter aquele poder, entendeu? Tentando manter aquilo. Mas que a gente sabe que com o tempo tudo isso vai acabar. Mas é preciso tempo. Nós falamos na aula anterior, né, questão da educação. Tem muita gente, né, falando, né, que Deus disse que no Apocalipse vai explodir tudo. Vai explodir um planeta. E daí? Essas almas vão se corrigir por causa do boom de uma bomba? Claro que não. Não. Só a educação pode promover a transformação. Mas educação é um processo que demora. Então, muitas pessoas não querem investir em educação. Porque é um processo que demanda tempo. Olha aí. Nem E na detalhe, autoeducação, né, Rose? é É a alta própria pessoa não quer investir na autoeducação. esses homens aqui que a gente está falando, as reencarnações que eles tiveram, mesmo sendo um poder, foram muito doloridas. Não foram reencarnações de só festa, não. Esses homens tiveram aqui muitas dores, muitos sofrimentos, tiveram muita, sabe? Mas mesmo assim, a dor que eles já vivenciaram ainda não foi suficiente para corrigi-los. Porque a gente sabe, né? Que o sujeito que é reincidente reencarna, ele pode ter até uma posição de destaque, mas a dor e o sofrimento vêm no combo, vamos dizer assim, porque a dor é educativa. Mesmo assim, a dor ainda não foi suficiente para fazer o cara mudar. Então, o que eu venho por aí? Mais dor, mais sofrimento. Até que o sujeito se renda. É, Aí, Troca de lugar, né? Eu acho que tem troca de lugar. Agora você vai aí ser tem um.
Alguns de vocês viram o filme Barrabás, com Anthony Quinn? Ah, eu vi. Barrabás com Anthony Quinn. A cena final, porque tem um outro Barrabás aí, mas o Barrabás que eu estou dizendo é o Barrabás com Anthony Quinn. A cena final é antológica. Ele crucificado num circo romano, o cara botou lá o fogo para tacar fogo na fogueira, ele sempre foi um homem altamente orgulhoso, não teve culpa nenhuma na troca, nenhuma, porque a troca foi independente da vontade dele, não é? Simplesmente disseram, Jesus ou Barrabás. Não foi ele que escolheu. E ele sempre dizia isso. Eu não tenho nada com isso. Me escolheram. Eu ia dizer o quê? Não, eu quero ficar. Ele não conhecia Jesus, não sabia quem era Jesus. Alguém diz para ele, ó, escolheram lhe dar liberdade a você, e vão prender outro homem. Ele ia dizer o quê? Não, eu quero continuar preso. Se ele sabia que o fim dele era a morte, ele ficou muito contente e foi embora. E sofreu muito, 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 muito. Conheceu o Evangelho, mas o orgulho ainda era muito forte dele. E a cena final antológica, quando ele, ciente de tudo, né, agora, já conhecendo Jesus, ele é crucificado e nos minutos finais, que ele está ali, e o fogo é aceso, ele vence o orgulho dele e olha para cima, crucificado, ele olha para cima, e aí ele diz, Senhor, me perdoe. Algo assim, Senhor, me perdoe. Senhor, eu aceito. Eu sei que você é. Eu quero ir com o Senhor. Porque ele tinha tido um amigo cristão que ensinou ele, era um rapaz, foi assassinado. E ele com esse rapaz, e aí naquele momento ele diz, Senhor, eu me entrego a ti. E naquele momento ele morre. E a fogueira, quando pega ele, já está morta. Entendeu? Ele, naquele momento, ele olha para cima e diz, Senhor, eu me entrego a ti. Aquele homem poderoso, guerreiro, sabe? Corajoso, porque ele passou por todo tipo de tortura. Ele viveu 20 anos nas minas, coisa que dentro de uma mina a pessoa sobrevivia no máximo 2 anos. Tanto que quando ele é retirado das minas, porque é um acidente, e ele é retirado das minas, todo mundo fica assustado. Como é que esse homem sobreviveu? Eu não me lembro. Esse filme, eu vou ver se eu acho, porque tem um outro, mas não é a mesma coisa. Como é que esse homem sobreviveu? Porque ele era um Ben-Hur, mais ou menos. Ele não iria morrer enquanto ele não entregasse a alma dele, entendeu? Ele ia passar por todas aquelas dores, mas naquela reencarnação ele tinha que promover uma mudança na vida dele. Então, todo mundo morre, ele sobrevive. Entendeu? Ele sempre escapava da morte. Qual é o filme? Barrabás. Até que no momento final ele está na cruz. Ele foi crucificado, porque ele gritou que ele tinha ajudado a Carrefour de Roma, que ele revoltado, que ele estava com a morte do amigo dele, que era o cristão. E aí, na cruz, ali no meio daquele povo, que está todo mundo morrendo ali no circo, dentro do. Que Roma tinha pegado fogo, pegaram todo mundo para acusar. Aí ali ele se entrega ao Senhor. Ele diz, Senhor, eu me entrego ao Senhor. E ele olhando para cima, e aí ele fecha os olhos e você vê que a cabeça dele pende. Ele morre. Quando ele morre, aí é que o fogo vai começar. Quer dizer, ele não morreu queimado. Quer dizer, a espiritualidade retirou o espírito dele. Não precisava passar pela tortura do fogo. E aí ele se rendeu, porque ele entendeu. Entendeu? O processo educativo que ele passou foi muito duro, foi uma vida inteira, mais de 25 anos de sofrimento, depois que Jesus morreu, né? Eu vou Ele procurar ele para ver novamente. É que eu me lembro que eu vi, mas eu não estou lembrando. faz com Anthony Quinn. O Anthony Quinn, né? De hoje não teremos reunião pública, porque, como eu falei, né? Era ainda semana de carnaval, né? E muitos companheiros estavam viajando, foi difícil uma palestra. Então, nós não demos a palestra pública, hoje não vai acontecer, tá bom? Então, vamos encerrando aqui. Deixa eu ver se eu consigo encerrar aqui, ó. Gravo. Você. Ah, você. Estou gravando ainda. Ah, você está gravando, então é você que vai ter que encerrar.
Eu não sabia se você, como anfitrião, se poderia. Passei para você. Mas você tem que encerrar a gravação aí. Tá E ok, depois, vamos ver se você consegue passar para mim. tá ok.